Olá, pessoas, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Agora, já iniciando a apostila 3, estamos na Biologia A, né? Então, só para que a gente faça um apanhado, eu comecei com vocês a famosa biologia celular. Na aula passada, nós falamos sobre vírus. Hoje, nós vamos começar a já falar por uma outra organização celular, que é o que está no nosso tema, procariontes e eucariontes, tá? Não se preocupe que não será a última aula que nós falaremos sobre eles. Nós vamos cada vez mais aprofundando essa matéria, certo? Vejam, senhores, mesmo em quarentena, estamos avançando com a matéria. Então, não deixe de estudar, não deixa de colocar a matéria em dia, tá? Disciplina, faça como sempre você fez, estudando, tá? Não deixe para depois, porque não vão parar. E as provas virão, tá certo? Hoje é uma aula muito fácil, não é uma aula que denota uma compreensão muito exagerada, com grandes conceitos, então vai ser bem sopinha no mel, certo? Mas, chega de delongas, me acompanha nos slides aqui. Primeiro, senhores, nós vamos ter uma aula de história, só para você se situar. Então, vem comigo, olha só. Então, senhores, para entendermos melhor a aula de hoje, vamos começar com um pouquinho de história sobre biologia celular. Então, dois cientistas bem importantes. O primeiro deles, 1665, esse nosso querido e amado cientista de peruca ali, Robert Hooke, que na verdade era um, um relojoeiro, ele gostava de trabalhar com lentes, ele faz um microscópio que está ali, ele não é um inventor do microscópio, mas ele consegue confeccionar um, está ali no lado de baixo. E nisso, ele consegue observar, ele colocava várias coisas, principalmente pata de inseto, essas coisas. Ele consegue observar um corte de cortiça que está ali do seu lado direito. E nessa de observar a cortiça, ele vê aqueles espaços ali, ó, estou observando, parece uma rede, uma tela perfurada, né? Então ele olhou para aquilo ali e disse: Olha, isso daqui parece muito com cela de monge, quartos de monges, que nós chamamos de cela. Olha, olha que louco. E decidiram então chamar de pequenas celas. O diminutivo em latim nós fazemos ula, né, com o sufixo ula. Então ele começou a dar o nome de célula, tá? Lógico que o que ele viu ali não foi uma célula. A célula já tinha morrido e o que sobrou só foi então somente a parede celular. Mas como ele foi o primeiro cara a usar esse nome, nós decidimos lhe dar essa, essa vantagem e falamos que ele foi o cara que deu o nome para a célula. E a gente tem o conceito como menor parte de um ser vivo, tá? Mas, repito, ele não viu aquilo ali. Então, essa é a grande descoberta do Hooke, a descoberta da célula, a menor parte de um ser vivo, tá? Lógico, outros cientistas começaram a também pesquisar usando a microscopia, e agora nós vamos para o segundo que nos interessa. Tá? Veja aqui, em 1831, nós vamos ter esse cientista aqui, Robert Bohm, tá? Esse simpático senhorzinho aqui da poltrona. Bastante tempo depois que Robert Hooke, ele faz uma observação no seu microscópio. Lógico que ele não viu essa foto que eu coloquei ali, porque esta foto que eu coloquei é de uma eletromicrografia e o microscópio eletrônico ainda não tinha sido inventado nessa época, né, senhores? Então, é só para que vocês olhem o que ele percebeu. Ele conseguiu visualizar o núcleo celular. Então, foi o primeiro cientista a ver essa organela tão importante na natureza, que é o núcleo celular. O que eu quero que vocês notem é assim,
nessa eletromicrografia. Vocês conseguem delimitar aonde está o núcleo, né? Se você notar, ele é uma grande mancha ali no centro dessa célula, né? É tudo aquilo ali, a mancha mais escura, um pouco mais clara, tá? E você vê que se ele tem uma forma, ele deve ter algum envoltório sobre ele. Isso é uma dedução que a gente faz, né? Então é nessa dali que nós conseguimos organizar os níveis celulares, tá? Então por isso que eu fiz questão que vocês soubessem. Não precisa decorar o Robert Ball e nem a data, era só para vocês situarem e saberem sobre o núcleo celular. Agora nós vamos começar a classificação. Veja, conhecendo a membrana celular e a presença do núcleo, nós podemos nos organizar os seres vivos e a organização celular em três níveis. Um que nós já vimos na aula passada, que é o vírus, né? Que é um ser acelular. Então tá lá a figurinha dele, nós até falamos sobre ele e a figura do coronavírus, tá ali, tá? Isso nós já falamos na aula passada. E o que nos interessa nessa aula de hoje são essas duas classificações aqui: os procariontes e os eucariontes. Gente, carion significa caroço, numa tradução bem literal. Mas nós vamos traduzir como núcleo. Então, pró é primitivo. Então, procarionte significa um núcleo primitivo. E eucariontes, o eu significa verdadeiro. Então, eucariontes significa um núcleo verdadeiro. O que quer dizer isso de núcleo primitivo e núcleo verdadeiro? Até coloquei ali bem destacado para vocês perceberem. Procariontes significa sem envoltório nuclear, ou seja, você olha para o núcleo dessa célula, ele está disperso no citoplasma, ele não tem uma membrana, que nem a foto anterior que vocês olharam, né? Aquela foto ali muito bem colorida digitalmente, ela mostra que todo o material genético que está ali em rosa está disperso no citoplasma. Esses são os procariontes. Já os eucariontes, como vocês estão vendo ali também, tem um envoltório nuclear. Então, aquela parte laranja grande ali, bem formada, protegida por membranas. Então, nós temos os eucariontes. Tá? Vamos falar de cada um desses dois. Vírus nós já falamos. Hoje vai ser procariontes e eucariontes. Acompanhe aqui comigo. Ó. Então vamos começar ali com os procariontes, senhores. Por serem primitivos e não terem uma membrana nuclear, os procariontes estão todos introduzidos no reino Monera. Né? Se vocês já tiveram aula lá com o professor Couto, ele deve ter falado dos 5 reinos existentes. O mais primitivo é o reino Monera, onde eu vou ter organismos unicelulares e procariontes. Né? Então, quem está ali no reino Monera? As bactérias, as cianobactérias, as rickétsias, as clamídias e o PPLO. Senhores, desses 5 que eu estou mostrando para vocês, o que nos interessa mesmo, de importância inclusive para o vestibular, são as bactérias e as cianobactérias. Mas, porém, né, como o seguro morreu de velho, vamos dar uma olhadinha só no que são rickétsias, clamídias e PPLOs, só também a título de curiosidade para não passar em branco. Tá? Esses 3 últimos, as rickétsias, as clamídias e os PPLOs, são bactérias chamadas bactérias primitivas, tá? Só para você ter uma ideia. A nossa amiga Rickettsia, ela já foi confundida com vírus, tá? Pelo fato de ela ser um parasita obrigatório, ela só sobrevive dentro de células hospedeiras, tá? E elas são parasitas específicos de artrópodes, né? Mais preferencialmente de artrópodes, como piolhos, pulgas, carrapatos, né? Quando elas chegam para nós, né? Quando elas invadem nossas células, que é uma coisa assim
não tão normal, elas vão produzir uma doença chamada tifo, tá? Ou febre maculosa, que é muito perigoso, inclusive até a sua cura, né? Então, elas, como são parasitas, elas eram vistas como vírus, e hoje a gente sabe que elas são bactérias primitivas, tá? As inquietas, elas não costumam ser transmitidas de pessoas a pessoas. Tá? Para que aconteça isso, tem que ter uma transfusão sanguínea, transplante de órgãos, tá? Mas já foi via placentária também, então é nesse gênero. Mas já foi visto é, a passagem em locais que tenha os artrópodes, como piolhos, pulgas, carrapatos, que elas possam passar quando eles nos atacam, né? Para sugar nosso sangue, ou então pela sua saliva. Já a clamídia, ela também é um tipo de bactéria primitiva e ela vai produzir uma doença sexualmente transmissível, né? Que são as infecções por clamídias, que a gente chama vulgarmente de clamídia, tá? A clamídia, ela já é uma bactéria também primitiva e ela muitas vezes quando infecta os humanos, ela não produz sintomas, ela é assintomática, tá? Mas nos casos sintomáticos, ela, ela aparece algumas semanas depois e é uma doença sexualmente transmissível, tá? Ou nas mulheres, como ela é uma doença sexualmente transmissível, vai ficar na parte sexual. Então, nas mulheres, o sintoma será o corrimento vaginal, ardor na hora de urinar, né? Já nos homens, é um corrimento peniano, né? Ardor na hora de urinar, inflamação de um dos dois testículos, tá? Então ela já é um pouco mais perigosa. E o PPLO, que é uma abreviação para micoplasma, né? No aportuguesado, né? Ele também vai ser uma bactéria primitiva, uma bactéria pequena e menor que as bactérias que nós estamos normais, que se diferencia das outras bactérias porque a bactéria ela tem uma parede celular rígida. Já o PPLO ele tem uma parede celular mais flexível, tá? Portanto, elas estão mais primitivazinhos, tá? A, o PPLO ele também produz uma doença, por isso que vem o nome dele, que é pleuropneumonia like organisms, ou seja, né, uma pleuropneumonia dos organismos, tá? Quando ele foi pela primeira vez catalogado, tá certo? Esse é o PPLO. O que interessa para nós são as bactérias e as cianobactérias, que é o que nós vamos ver agora, começando com as nossas amigas cianobactérias. Me acompanhe. Vamos começar com as nossas amigas cianobactérias. Veja, antigamente as cianobactérias eram conhecidas como algas azuis, tá? Depois resolveram chamá-las de cianofíceas, né? Ciano é azul, fície é alga, tá? E hoje nós sabemos que ela é um tipo de bactéria, então ela será conhecida como cianobactéria. Se você olhar cianofícia ou alga azul, não está errado. É antigo o nome, mas não está errado, ele pode ser usado. O mais correto hoje é cianobactéria, tá? Olha a figura que eu coloquei ali do seu lado esquerdo. Essa daí é uma cianobactéria. Então são várias delas ali ligadas, bonitinhas. Então você veja que na verdade ela é um verde azulado, digamos assim, porque ela tem pigmentos de clorofila e de pigmentos de fitocianina, tá? Então ela é verde mais ou menos azulada. Por que eu estou reforçando que ela é verde? Porque as cianobactérias, elas são responsáveis por 88% do oxigênio que tem no nosso planeta. Então, na verdade, quando a gente fala
A Amazônia é o pulmão do mundo, né? Está errado. A Amazônia não é o pulmão de ninguém, né? Quiçá do mundo. A Amazônia, se eu fosse comparar ela com um órgão do nosso corpo, ela seria o rim, né? Ela filtra o ar, ela filtra a poluição. A importância da Amazônia no nosso ecossistema é estrondosa, tá? Mas não que ela nos vai dar oxigênio, porque vocês bem sabem, não sei se o professor Couto já falou para vocês, mas as plantas também respiram oxigênio como todo e qualquer ser vivo, né? Perca aquela ideia da infância que planta respira gás carbônico. Planta não respira gás carbônico. A planta ela pega o gás carbônico para fazer o seu alimento. A planta respira oxigênio. E o oxigênio que a Amazônia inteira produz, ela consome, né? O que a Amazônia faz, ela equilibra a biosfera, né? Se a gente desmatar a Amazônia, pode ter certeza que o Rio Grande do Sul vai virar um deserto. Nós não vamos ter chuvas. Nossa alimentação de chuvas vai ficar bem prejudicada, né? Então, a preservação está ali, não necessariamente só por causa do oxigênio, mas sim pela importância que a floresta tem. O oxigênio que nós consumimos vem dos mares e oceanos, né? Então, aquele processo de dessalinização, né, ou seja, tirar o sal da água para torná-la potável, né, a água do mar, ele é até interessante por alguma coisa, mas em grande escala você acaba matando cianofícias, aí você não morre de sede, mas morre por falta de ar, né? Já é alguma coisa bem interessante, tá? Então, por isso que nós temos aqui a nossa importância da nossa cianobactéria, tá? Aonde que elas vivem? Mares e oceanos, é o ambiente aquático delas, né? Você também pode achar cianobactérias em solos úmidos. Eu acho, por estarmos já na apostila 3, que o professor Couto já deve ter falado para vocês uma coisa sensacional chamada sucessão ecológica. E se vocês já estudaram sucessão ecológica, você sabe muito bem que as cianobactérias elas são pioneiras no lugar, né? Elas se juntam com os fungos e formam uma simbiose chamada líquen, né? Por quê? Porque ela sabe fazer alimento e o fungo sabe reter água. Então eles podem praticamente viver nos lugares mais inóspitos. Por isso que eles são chamados de pioneiros naquele lugar, né? São os colonizadores daquele lugar. Se você olhar ali do seu lado direito, eu coloquei ali uma ilustração esquemática de como que é uma cianobactéria. Então vocês estão vendo ali que ela tem um envoltório de mucilagem, que é uma gelatina que torna ela mais flexível. Ela vai ter o seu núcleo disperso no citoplasma, como todo bom procarionte. Então, ela tem ali o que a gente chama de nucleóide. Ela tem ribossomos, eu sei que nós ainda não falamos sobre ribossomos, são organelas que nós vamos falar lá em eucariontes, mas só para vocês terem uma ideia, eles sintetizam proteína, então para ela é bom. Ela tem uma parede celular, o que fez por muito tempo o pessoal confundir ela com células de planta, tá? Hoje ela está no reino Monera, é só ela. Membrana citoplasma, a membrana plasmática e o citoplasma, aonde eu vou ter ali a membrana fotossintética, onde eu vejo a clorofila, tá? Mas o importante é você saber que o material genético está disperso nesse, nesse citoplasma, certo? Agora vamos falar das bactérias, né? Outro procarionte bem importante. Vai nos acompanhar. Nós vamos começar hoje. Isso vai acompanhar a gente por algumas aulas. Se você olhar ali do seu lado esquerdo, eu tenho um esquema ali sobre as partes que compõem uma bactéria, que ela pode ou não ter flagelos, conforme a bactéria. Ela tem uma membrana plasmática que a envolve, né? Ela pode ser protegida por uma cápsula ou por uma parede celular.
o seu material genético está disperso no citoplasma, ela possui ribossomo, ou seja, ela sintetiza a proteína, uma boa, tá? E uma coisa que eu quero que vocês notem e sejam bem e saibam bem isso daí, é do seu lado direito tem uma eletromicrografia que eu achei muito interessante. Eu tive que pegar para mostrar para vocês. Estão vendo ali a minha flecha amarela? Ela está apontando ali para uma reentrância da membrana plasmática. Então você veja, em volta eu tenho a parede celular e mais interno tem a membrana plasmática, aonde ela faz duas reentrâncias. Uma minha seta está apontando e a outra está lá do lado de cima. Quando ela faz essa reentrância, gente, isso daí se chama mesossomo. É muito importante para a bactéria esse mesossomo, porque ele vai ter dupla função. É o mesossomo que vai fazer a respiração dessa bactéria, então ele vai conter ali para que ela produza a sua própria energia. E é o mesossomo que vai fixar o DNA, que vai ficar enrolado para que ela possa se dividir numa divisão binária. Então, quando ela vai produzir o DNA, ele se prende no mesossomo e quando essa bactéria faz a divisão binária, ele simplesmente se divide levando o DNA para os dois lados. Então, por favor, não esqueça do mesossomo. E é nessa hora que nós precisamos entender o seguinte: existe uma hipótese chamada hipótese endossimbiótica. O que fala essa hipótese? Ela fala que lá dos primórdios, a, a cianobactéria e uma bactéria invadiram as células. Tá? E nessa invasão, elas pretendiam parasitar essa célula. E ao invés de parasitar essa célula, elas fizeram um mutualismo, ou seja, em vez de eu te matar, nós vamos fazer o seguinte: o que, que você pode me dar? Célula olhou e falou assim: olha, posso te dar proteção. E o que, que você me dá em troca? A bactéria, que tem o mesossomo, diz assim: olha, eu sei criar energia, então eu posso fornecer energia para você. E a cianobactéria olhou e falou bem assim: olha, eu sei fazer fotossíntese, então eu posso fazer uma coisa muito interessante para você, você ser autossuficiente. E assim, essas bactérias, né, cianobactéria e bactéria que entraram na célula, nunca mais saíram e se transformaram em organelas dessas células. Tá? Então, nós vamos ter o surgimento de uma mitocôndria que sabe fazer uma respiração, sabe como produzir energia. E se você se lembra da sua escola, ou se você ainda está lá, a mitocôndria ela tem a forma de bastonete, que é parecido com a parede celular, e as reentrâncias e saliências dentro dela, que são os mesossomos. Né? A cianobactéria formou a organela citoplasmática chamada de cloroplasto, também com reentrâncias e saliências. O Couto já deve ter mostrado para vocês, aonde ela faz fotossíntese, né? Vejam, essas duas organelas têm DNAs próprios até hoje. Então, se cair no teu vestibular e falar para vocês, o núcleo é a única organela da célula aonde a gente encontra material genético, não é, né? Não é, né? Vamos fazer? Não é, não é. A mitocôndria e o cloroplasto têm DNA próprio. Inclusive, né? Essa minha aula vai passar numa segunda-feira, então provavelmente vocês passaram um domingo com as suas mães. Inclusive, toda mitocôndria que tiver na sua célula é exclusividade da sua mãe. Não tem uma mitocôndria no seu corpo que foi herança do espermatozoide. Então, seu pai não deu nenhuma mitocôndria. Portanto, quando a gente quer fazer teste de maternidade, a gente faz com a mitocôndria da sua célula. Nossa, professor, mas por que acontece isso? Porque a mitocôndria no espermatozoide, ela vai fazer uma função que é fornecer energia para que o flagelo se mova e ele seja móvel.
E quando ele faz a fecundação, só entra a cabeça do espermatozoide. A parte do pescoço e cauda se perde, tá? E a mitocôndria também morre, ela já fez energia demais, ela morre por estresse. Então, as únicas mitocôndrias que nós vamos ter serão as do óvulo, que é o maior presente que a sua mãe te deu, a produção de energia, tá? Então, não esquece disso que é bem importante. Algo que a gente chama de hipótese endossimbiótica. Beleza? Vamos voltar lá para o slide. Vamos falar do resto e depois pegue o baile. Vamos lá. E agora vamos falar dos eucariontes. Então, veja, se os procariontes são as cianobactérias, bactérias, riquétsias, clamídias e PPLOs, eucariontes são todos os demais. Então, qualquer célula que não esteja numa daquelas 5 vai ser um eucarionte, ou seja, terá um envoltório protegendo o seu núcleo. Já são células muito mais complexas. E por ter uma membrana nuclear que a protege, essa membrana teve a capacidade de criar também organelas membranosas. Portanto, são chamadas células mais evoluídas por causa disso. Que organelas membranosas, professor? Nós vamos ver elas detalhadas, mas só para vocês terem ideia, por exemplo, lisossomos, né? Retículo endoplasmático, que vai ajudar. O retículo endoplasmático surge por causa da membrana que envolve o núcleo, tá? Então, é, é, a gente vai estudar bem detalhado os eucariontes. Senhores, por muito tempo a gente a gente separava, né, os seres vivos só em animal e vegetal. E nas células dos eucariontes, a gente consegue ver muitas diferenças em células animais e células vegetais. Tá? Para isso, é legal você me acompanhar aqui nesse desenho. Dá uma olhada. No desenho aqui, vocês têm célula animal e célula vegetal, ambos eucariontes. Tá? É importante vocês conhecerem essas diferenças entre uma e outra. Eu vou falar as mais importantes e, lógico, que no decorrer nós vamos falar em detalhes sobre cada uma delas. Então, olha só ali para a célula animal, que está do nosso lado esquerdo, tá? E embaixo. A célula animal, ela tem uma organela que está ali em rosa, chamada centríolo. O nome está um pouco acima ali de célula animal. Os centríolos, que são organelas responsáveis por fazer flagelos, cílios e também auxiliar na divisão celular, estão presentes apenas em células animais. Célula vegetal não tem centríolo, senhores. Tá? Não tem centríolo. Ele só vai estar presente se for embriófitas e pteridófitas. Não sei se o Couto já falou para vocês, né? Briófitas é musgo, pteridófita é samambaia. Pronto, já ganhamos o caso. Se você for ali para sua célula vegetal, você pode notar que ela tem um envoltório bastante espesso, que é a nossa querida amiga parede celular. É em verde, verde clarinho ali. Então, as células vegetais, elas têm parede celular. A célula animal não tem parede celular, ela tem um envoltório de glicocálix. Isso daí será assunto da nossa próxima aula, esses envoltórios celulares. Na célula vegetal, a parede celular é tão rígida que ela dificulta muitas vezes o crescimento da célula e até ela excreta. Tá? Para isso, a célula cria uma coisa que são os vacúolos, tá ali, ó, à direita, em cima, logo abaixo da membrana, né? Os vacúolos, eles servem para que a célula vegetal armazene excretas, como sais, minerais, né? Por exemplo, nós temos sais minerais que têm forma de agulha, são as famosas ráfides, achado muito em células do tomate, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, os chineses inventaram o macarrão, mas quem inventou o molho foram os italianos.
né? Antes o macarrão, ou ele era mais ou menos servido como sopa, se você já assistiu Kung Fu Panda, você já deve ter visto isso, né? Mas o molho foi uma grande invenção, principalmente o molho de tomate, porque nas células do tomate, essas ráfides que estão lá, que são sais em forma de agulha, elas não são digeridas. E quando você consome com molho de tomate, ou macarrão, ou qualquer massa, elas perfuram a massa, facilitando a digestão. Então você pode notar que quando você come macarrão com molho branco, ele pesa mais do que o macarrão com molho vermelho, que é o tomate, que as rápidas elas, elas auxiliam. Se você, por exemplo, comer alface, nos vacúolos das células das alfaces tem uns cristais em forma, parece, de halter de academia. Sabe os halteres lá? E se você come alface e faz o exame de urina, por isso que muitas vezes o exame de urina a gente pede a primeira urina da manhã, não sei se você já fizer exame, né? E se eu achar que ele sai, eu consigo ver que você comeu alface, porque ele sai pela urina e a gente detecta, tá? Quanto maior o vacúolo, mais velha é a célula. Então a gente consegue até medir a idade da célula vegetal pelos vacúolos. Se eles forem pequenininhos em grande número, eu sei que ela é uma célula jovem. Se eles forem já um pouco maiores e o número reduzir, é uma célula adulta. Se ele for único, como essa do meu desenho já grande, já é uma célula velha que está prestes a morrer, né? O Robert Hooke, aquele cientista do início da nossa aula, ele observou apenas a parede celular, a parede celulósica que está ali. Tá? Então já são duas diferenças que a célula vegetal tem e o animal não tem, que é a parede celular e o vacúolo. O terceiro e bem mais importante está logo abaixo do vacúolo, que é o nosso amigo cloroplasto, né? Uma organela endossimbiótica, você lembra da hipófise, responsável pela fotossíntese que essa célula vai produzir e fazer. Célula animal não faz fotossíntese, tá? Apesar de muita gente ficar falando por aí que saiba fazer, mas não faz. Tá? Só os vegetais sabem fazer fotossíntese e produzir seu próprio alimento. Agora tome cuidado apenas com uma coisa: o pessoal acha que célula vegetal não tem mitocôndria, não sei por que criou-se esse mito. Célula animal e células vegetais também têm mitocôndrias. Então, não esquece disso, por favor. Eu até criei uma tabelinha aqui e vou passar para vocês. Dá uma olhada. Eu coloquei essa tabela aí para vocês verem o que está presente e ausente em célula vegetal e célula animal, né? Não vou, não vou me alongar, mas está lá, ó, centríolos na célula vegetal é ausente, célula animal é presente. É interessante, gente, vocês vão ver comigo divisão celular. Para que haja divisão celular, na divisão celular eles fazem um fuso. Os centríolos eles fazem um fuso, eles lançam fibras de proteínas onde os cromossomos ficarão presos para serem divididos. É interessante a gente falar uma coisa: a célula vegetal não tem centríolo, mas ela faz o fuso. E os cromossomos ficam presos e ela separa. Se você descobrir de onde que vem, prêmio Nobel para você. Tá? Tem ali os cloroplastos presentes na célula vegetal ausente no animal que eu falei para vocês. Vacúolos maiores em células vegetais, principalmente nas mais velhas, nas células animais ele é menor. Os plasmodesmos, que não se preocupem, nós vamos falar sobre eles na parede celular, né, são as pontuações. Presentes em célula vegetal, como faz parte da parede celular que também está presente, vai ser ambos ausentes em célula animal. Lógico, gente, isso daqui é só um exemplozinho furreca. Se você quer um bonito, pega lá na sua página 2 da sua apostila. Lá tá uma coisa sensacional, principalmente com as funções. Gostaria muito e aconselho os senhores a dar uma olhada com muito amor e carinho nessa tabela da página 2, em células procariontes, célula animal e vegetal, o que tem e o que não tem, e a principal fonte de cada uma delas. Isso daí é importante você saber.
tá? Eu não vou reproduzir a tabela aqui porque ela está na sua apostila, é fácil de você dar uma olhada, certo? Beleza, gente? E essa foi nossa aula sobre seres procariontes e eucariontes. É uma introdução em biologia celular. Já vimos vírus, agora é só destrinchar. Se você der uma olhada nas nossas próximas aulas, eu vou começar a falar só de célula eucarionte e vou começar com o envoltório celular. Então, uma aula fácil, uma aula bem tranquila para vocês estudarem, para vocês não deixarem passar, tá? Então, pegue, por favor, pegue sua apostila e leia a sua apostila. Faça os exercícios. Você está com tempo para fazer isso, tá? Ai, mas as aulas são virtuais. São virtuais. Cansa, 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 mas cansa do mesmo jeito. Não deixe, né? Já dizia um lutador de boxe, enquanto eles dormem, você treina. É isso, tá certo? Não deixe de fazer isso, por favor. Gente, nos vemos na próxima semana, próxima aula. Um beijo para vocês. Até.